Olá, vamos dar continuidade à segunda parte da nossa aula. A primeira coisa que a gente vai fazer é melhorar a espessura da linha aqui para a gente conseguir visualizar melhor. Então eu vou vir aqui em Layer Properties. Aqui na camada paredes eu vou mudar o Line Weight, está padrão aqui, eu vou colocar 0.4 milímetros. Então 0.4 milímetros, ok. Perceba que quando eu fiz isso, nada alterou. Eu vou usar o seguinte comando, lw display. Quando eu der esse comando e colocar 1 aqui, então Enter 1, Enter. A espessura da linha que eu coloquei aqui no Layer Properties vai aparecer no nosso desenho. Isso é interessante, vai ficar melhor de vocês conseguirem enxergar aí o nosso desenho e você fica mais fácil de conseguir ver as linhas aí, principalmente no fundo preto. E a gente já deixa de acordo com a norma da ABNT. Deixa eu abrir aqui a norma. Então aqui eu tenho a norma. Então, por exemplo, a norma que eu estou usando é a norma NBR 6492, que é a representação de projeto arquitetônico. Então ela fala aí que linhas de contorno contínuas a gente usa 0.6 milímetros, mais ou menos, e linhas internas contínuas a gente usa mais ou menos 0.4. Então eu estou usando essa daqui, 0.4 milímetros. Na aula passada a gente esqueceu de fazer a janela aqui, então vamos fazer. Vamos pegar o comando line, enter. Eu vou aqui no meio, então aqui no meio da parede eu vou fazer uma linha auxiliar. Então clico aqui. Aí vou até aqui o outro meio do outro lado, subo, clico, ESC. Então isso para a gente conseguir fazer a linha reta. Eu vou dar um offset de 1,5 para cima e de 1,5 para baixo para fazer a janela de 3 metros que a gente tem aqui. Então eu vou vir assim, offset, enter. Aí a distância vai ser de 1.5, enter. Seleciono esse objeto, clico para cima. Seleciono esse objeto que a gente fez, clico para baixo. ESC para sair. Então eu seleciono essa linha auxiliar que a gente fez e deleto. Então aqui a gente tem aí nossa janela. Eu vou fazer aqui na piscina um pequeno batentezinho aqui de 5 centímetros. Então a gente vai vir aqui no line de novo. Eu vou vir aqui em cima. Então perceba que ficou verde, eu vou abaixar. Vou andar 0.05 ou 5 centímetros. E ando para a direita 0.20, enter. ESC para sair. Aqui era só 0.15, por isso que aumentou. Aqui na verdade a parede era de 0.15. Então eu vim aqui, só peguei no canto e voltei para redimensionar. Então uma das formas de fazer, ou eu poderia ter cortado também. Fazer a mesma coisa lá embaixo. Então vou pegar aqui line. Então aqui eu vou andar para cima 0.05, 0.05, enter. E aqui eu vou andar 0.15, enter, ESC para sair. Então aqui eu fiz o nosso aquário. Então para ficar mais claro de entender, eu tenho a imagem aqui para vocês entenderem como é que a gente vai fazer esse aquário. Então a ideia é essa daqui. Então aqui eu vou ter aquela janela que a gente acabou de criar. E aqui eu vou ter o aquário. Então aqui as pilastras. E aqui eu vou ter um vidro. Então vai ter um vidro ali por trás. E aqui vai ser a piscina. Então fechar aqui. Perceba que aqui não ficou simétrico. Se a gente der uma olhada, aqui eu vou vir com line. Vou vir com a linha. Fazer uma linha auxiliar daqui até aqui só pra gente ver.
Perceba que deu 1 metro daqui para cá. Vamos ver as outras dimensões. Ó, daqui para cá também 1 metro. E daqui para cá 1,20 m. Eu vou deixar esse desenho do meio aqui de 1,20 m e os das extremidades com 1 metro. Então eu vou fazer o seguinte, vou pegar esses dois aqui, esse e esse, e vou mover 0,2 para baixo. Então eu vou vir aqui, comando move, M, só M, Enter. Especifico a base, então no caso eu vou pegar a base aqui, vou pegar aqui no centro e vou para baixo e vou digitar 0,20, Enter. Então perceba aí que eu movi para baixo e ficou simétrico. Então aqui em cima agora, daqui para cá, eu vou ter 1 metro. E daqui para cá também tenho 1 metro. E eu tenho 1,20 m aqui no meio. Então agora vamos fazer a porta do elevador. Eu vou vir aqui embaixo. Então descendo. A porta do elevador vai ser aqui. Eu vou vir aqui então com line. Digito line. Enter. Eu vou fazer uma linha aqui no centro. Então daqui para o centro daqui eu dou zoom, venho até aqui e subo. ESC para sair. E essa porta aqui vai ser de 1,35 m o tamanho. Então metade vai ser para cima, metade para baixo. Então a gente vai pegar 1,35 sobre 2, vai dar 0,675. Então a gente vai com o comando offset, enter, 0,675, enter. Então eu venho, seleciono esse objeto, clico para cima, seleciono esse objeto, clico para baixo, ESC para sair, deletar essa linha aqui do centro e eu vou usar o comando trim, enter, para cortar essa parte e essa, ESC para sair. Eu posso pegar esses dois segmentos aqui e juntar com essas partes aqui, utilizando o comando join, J, enter. Então perceba que agora isso tudo aqui é só um único polyline, menos essas retas aqui que não tem como unir. Então a gente vai deixar elas como referência para nossa janela. Vamos criar agora as janelas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em Layer Properties e criar uma nova camada. Então, vou clicar aqui, vai abrir essa tela, a gente vai Alt N ou clica aqui, apareceu aí Layer 1, a gente vai alterar essa camada para janelas. Eu vou colocar a cor verde. E a espessura eu vou deixar 0,40. Vou clicar duas vezes aqui para mudar para camada janelas. Vou fechar. Então perceba que agora a gente está na camada janelas. Usando o comando rectangle, esse daqui, ou você clica aqui em cima, ou digita, então rectangle, ou rectangle, você vai especificar o ponto de início. Então, como eu quero fazer essas janelas próximos aqui à parede, eu vou vir aqui, selecionar esse ponto e vou andar aí para baixo. Eu quero andar, no caso essa janela é de 1.5, então é 1.5 e vou andar aí vírgula 0.1, então 10 centímetros. Perceba que ficou para cima, eu teria que ter feito negativo. Então você vem aqui,
usa o comando move, só M, seleciono aqui e andei para cá. Então aí eu fiz a janela de forma simplificada. Vou fazer essa mesma ideia para outras janelas. Então vou pegar Rectangle, Enter, especificar o ponto de início, então no caso vai ser aqui a janela, e ele vai vir até aqui. Então, como já tem aí o midpoint, é só a gente clicar, ó. Então vou fazer a mesma coisa agora com a outra janela. Então ela vai ser aqui para fora até o midpoint do outro lado. Então perceba que a gente fez as nossas janelas. Eu posso colocar também a janela do aquário. Então eu vou vir aqui. Então eu vou pegar aqui Rectangle. Vou vir aqui na parte de baixo. Vou subir. Então perceba que a primeira distância é o tanto que o quadrado, o retângulo ali está andando no eixo X, e o segundo é do tanto que ele anda no eixo Y. Então no eixo X eu vou querer que ele ande só 0.01, ou seja, um vidro de 10 milímetros. Aí Tab para mudar, e aqui 1 metro. Então perceba que ele fez apenas um vidro aqui. Então eu estou colocando aí como se fosse só o vidro. Vou fazer aqui também nas outras janelas. Então agora eu vou fazer a segunda janela aqui. Vou utilizar aqui o Rectangle. Seleciono aqui esse ponto. Então esse ponto aqui, clico. Eu vou andar no eixo X 0.01, vírgula, eixo Y 1.2, Enter. Então eu fiz aí o meu outro vidro do aquário. Então agora fazer o de cima aqui. Então para usar outro comando, vamos só copiar o de baixo aqui. Então, eu vou selecionar, vou usar o comando copy. Você pode acessar também aqui. Aqui copy, ou digita CP, Enter. Especificar a base que você quer copiar. Normalmente eu pego aqui embaixo. Então vou pegar aqui, ó, nesse ponto. Então perceba que ele já copiou. Eu vou subir e vou clicar aqui nesse ponto. E ESC para sair. Então perceba aí que a gente fez o vidro do aquário. Então agora nós vamos fazer as portas. A gente vai em Layer Properties e vamos criar uma nova camada. Venho aqui, Alt N, vou chamar essa nova camada de portas. Vou alterar a cor para vermelho. E a espessura eu vou deixar 0,40. E vou fechar. Seleciono o primeiro aqui, mudo para a camada portas e fecho. Então vamos começar fazendo essa porta aqui, desse banheiro. Então eu vou usar aqui o comando Rectangle. A porta vai ser de 90 centímetros, então eu vou selecionar aqui. E a espessura dela vai ser de 5 centímetros, então vai ser 0.90 no eixo X, vírgula 0.05, Enter, no outro eixo. Então perceba aí que a gente fez a porta. Eu vou pegar agora o arco. Esse daqui, você tem arco. A gente tem vários arcos, vários tipos de arco. Eu quero esse daqui, que a gente define o start, o começo, o centro e o fim. Então eu vou selecionar esse.
a partir desse ponto, o início, o meio e o fim. Então aí eu fiz o nosso arco. Então a gente tem a representação da nossa porta. Se você quiser, você pode vir aqui nessa parte, Ctrl TR, Enter, Enter, e apago essa parte aqui, para não ficar aí duas linhas aqui pequenininhas. Então aí a gente tem a representação da nossa porta. Eu posso fazer as outras do mesmo jeito, ou posso copiar essa. Então eu posso pegar isso tudo aqui e agrupar. Então a gente seleciona os dois e aperta o G, Group. Então ele agrupa tudo isso daqui. Então é como se eu criasse aí um grupo da porta. Esse grupo, inclusive, a gente pode transformar em um bloco. Eu posso vir aqui nessa parte aqui e Create New Block. Então a gente vem aqui, ó, Create, e aí eu vou colocar aqui porta underline 90, ok. E aqui nesse base point eu vou colocar assim, specify on screen, para especificar a base onde vai ser a porta. Então eu vou ok, aí ele manda especifique o base point, né? Então eu vou selecionar aqui a base da porta. Então se eu quiser pegar essa porta agora, a gente pode vir aqui no insert, e essa porta está definida aqui. Então seleciono ela e perceba que quando eu peguei, a porta vem junto. Então eu vou selecionar essa extremidade aqui, e aí perceba que a porta ficou errada. Então eu posso rotacionar. Então eu posicionei ela aqui, eu venho R, O, para rotacionar, seleciono o objeto, dou Enter, seleciono a base que eu quero girar, e aí basta você girar para onde você quer. Eu quero, no caso, para cá. Então aí eu criei a porta e coloquei ela aqui. Perceba que essa porta aqui ela vai ficar embaixo da escada. Talvez seria mais interessante a gente colocar essa porta virada para o outro lado. Então, se eu quero espelhar, a gente pode usar o comando Mirror. Então é aqui, ó. Você pode vir aqui, ou então digita MI, Mirror, Enter, e aí você especifica o ponto por onde você quer girar a porta. No caso, a gente pode ir por essa base ou pelo centro. Aqui pelo centro ele já vai para o outro lado. Então eu selecionei aqui, aí ele vai perguntar se você quer apagar o objeto fonte. Eu vou clicar aqui sim, yes. Então perceba que a gente transformou a porta, estava desse lado, eu girei ela para o outro lado, usando o comando Mirror. Então eu espelhei. Então refazendo aqui só para vocês verem direito. Então ó, seleciona aqui, a gente vai usar o comando MI, Enter, especifique a base. Então eu vou especificar a base. No caso eu quero espelhar em relação à metade daqui, dessa parede. Então eu vou clicar aqui, arrasto para a direita. Como o Ortho Mode está habilitado, aqui só vai permitir ângulos retos. Então eu clico, e aí eu venho aqui Yes, para apagar o objeto que foi espelhado. Então aqui está a nossa porta espelhada. Então vai ter outra porta bem aqui nessa salinha. Então a gente pode pegar lá o bloco de novo. Então eu venho aqui, o bloco de porta. Eu vou colocar ele bem aqui. E perceba que eu tenho que rotacionar essa porta para cá. Então eu vou usar o comando RO, Enter, selecione esse objeto, Enter, selecione a base que você quer girar, tem a base da porta, e basta girar a porta. Você gira o mouse aqui, que a porta gira. Aí clica. Então a gente fez as portas principais aí, essas aqui. Agora vamos fazer a porta da entrada.
Então a gente fez as portas de 90. Agora vamos fazer a porta da entrada, que é de 1,30 m. Então a gente vai utilizar o rectangle aqui. Especificar aqui nessa base aqui, vai ser a base da porta. E aí eu ando para cima. No caso aqui, como eu estou andando para esse lado, eu estou negativo. Então eu vou colocar menos 0,05, a porta de 5 centímetros, vírgula, eu coloco aqui 1 ponto, o tamanho da porta. Então no caso essa porta aqui é de 1,30. Enter. Agora a gente pode fazer o arco. Então da mesma forma que a gente fez, eu vou selecionar aqui arco. Lembrando que eu quero esse arco Start Center End. Seleciono esse. Então a gente vai vir aqui, o Start vai ser aqui em cima. O centro vai ser aqui desse lado. E o End vai ser esse ponto. ESC. Perceba que se eu quisesse aqui, eu poderia criar um bloco também. Então só para relembrar, a gente pega esse e esse e a gente vai unir, fazer um grupo G, Enter. Então eu agrupei isso daqui. Então a gente vem aqui Create New Block. Aí eu vou chamar esse daqui de porta underline 130. E aí lembrando, eu marco aqui, deixei marcado Specify on Screen, ok? Clico na base aqui da porta. Então cliquei aqui. E aí a gente tem a nossa porta aqui já definida, a porta de 130. Então se eu quisesse colocar, bastava pegar lá. Esses blocos que você cria, eles vão estar disponíveis apenas nesse desenho. Mas você pode criar uma biblioteca de blocos, se quiser. Então basta você vir aqui no Insert. E aqui a gente pode, no Create Block, a gente pode aqui fazer assim, Write Block. Então eu posso selecionar os blocos que eu quero aqui. Então, por exemplo, quero o bloco, por exemplo, porta 90. Aí a gente colocar a unidade que eu vou exportar, no caso é metro. Ok. A gente coloca aqui o destino onde a gente vai salvar. Então, por exemplo, a gente pode criar aqui uma pasta. Vou deixar na área de trabalho. Criar uma pasta aqui chamada biblioteca. Então, eu vou renomear essa pasta aqui, chamar biblioteca de blocos, por exemplo. Biblioteca. Ou pode ser só blocos. Então, vou colocar assim, blocos. Então, salvei aqui. Então, perceba que ele vai salvar como porta 90.dwg. Eu venho aqui em Save. Ok. Então, se eu quero salvar o outro aqui, a gente vem de novo no White Block aqui. Seleciono o bloco que eu quero salvar. Então 130. Aqui é a pasta, ele já está na pasta certa. Então basta só OK. Então eu salvei. Aqui agora isso daqui está lá na pastinha de blocos. Então a gente tem aí esses blocos aí de portas que a gente acabou de criar. Vamos criar a porta do elevador. Então a porta do elevador vai ser um pouquinho diferente. Então eu vou criar assim. Eu vou usar o retângulo. Vou usar um retângulo aqui, daqui até aqui. E aí eu sei que essa distância aqui é 1,35. Só que a parte interna do elevador, ela vai ser de 90. Então eu vou criar uma linha auxiliar aqui. Criar essa linha auxiliar, que depois eu vou apagar. E eu vou dar offset de 0,45 para cima e 0,45 para baixo. A gente vai offset, Enter, 0,45, Enter. Então eu seleciono essa parte aqui para cima e essa para baixo. ESC para sair, apaga isso daqui, del. E a gente vai cortar essas linhas aqui. Então eu vou TR. Antes de cortar e antes de apagar, vamos voltar aqui. Então deixa essa linha aqui, que a gente vai aproveitar essa linha para fazer a porta de abrir aqui do elevador. Depois eu apago todo o restante aí.
Na verdade é essa daqui do canto, trim, eu já posso apagar. Então usei o comando trim e vou apagar essa e essa. Eu só quero deixar essa linha aqui de referência, que ela vai servir para a gente fazer a porta de correr para um lado e para o outro. Então eu vou vir aqui, rectangle, vou criar, a partir desse ponto aqui, vou criar uma porta de, como está negativo ali, eu vou colocar menos 0.05 para ser 5 centímetros, menos 0.05 seria a distância que ele vai percorrer no X, aí vírgula, a distância que ele vai percorrer no Y vai ser 0.5, o 0.50. Então perceba que se ele corresse até aqui, ainda não ia pegar na parede de lá. Então é essa a ideia. E eu quero que fique uma pequena brechinha aqui, para quando fechar a porta, ela fechar de verdade. E quando abrir, tem que abrir totalmente, para ficar todo esse vão livre. Então agora eu vou apagar essa daqui, que a gente já usou, e eu vou apagar essa parte aqui também usando o trim. Então TR, Enter, Enter, apaguei aqui. Agora a gente pode selecionar isso daqui e usar o comando mirror. Então a gente pega aqui, ou então digita MI, Enter. Então eu vou especificar a linha de projeção. Então vai ser a mesma linha aqui da porta, e eu ando para a direita. Aí clico. Aí eu quero apagar, nesse caso eu não quero apagar, então eu venho no. Então perceba aí que a gente criou a nossa porta de correr do elevador. Então ele pode ir para um lado ou para o outro. Então a porta de centro de elevador. Agora a gente pode fazer a porta de correr daqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos medir a dimensão desse ponto até esse ponto aqui. Então venho aqui em cima, lembrando que o snap está habilitado, deu 2.98. 2.98. Se eu dividir, eu quero fazer 4 folhas aqui de correr. 4 folhas de correr. Então 2.98 dividido por 4, vamos fazer a conta aqui, dá 0.745. Então aí seria a nossa distância de cada folha. Só que é interessante que essas folhas elas se cruzem, né? Então vamos fazer a folha aí com 0.80. Então eu vou pegar aí a folha com 0.80 e criar. Então a gente vai vir aqui no rectangle. Aí eu vou criar aqui uma folha com tamanho 0.80, vírgula, e aí eu vou andar aqui, eu digitei ponto, é vírgula, para mudar, e aí eu quero que seja menos 0.05. Perceba que foi negativo porque eu comecei na parte de cima. Então eu comecei o primeiro ponto aqui em cima. Para andar para baixo você tem que colocar negativo. Então no Y ficou negativo. Então esse daqui, essa que a gente acabou de criar, a gente vai ter que andar para ela fechar 0.745. Então eu vou copiar isso daqui. A gente vai vir aqui na opção Copy. Copy. Seleciono a base que eu quero copiar, no caso é a base de cima. E aí eu vou desmarcar a opção Ortho Mode aqui. Aí eu vou vir aqui na extremidade. Aí ando para... Então vou vir aqui, ó, na extremidade e ando. Então tem que aparecer o X e coloco o tanto que eu quero andar. Eu quero andar 0.745. 745, Enter. Vou tirar o zoom, perceba que a porta já apareceu ali. Então eu vou fazer a mesma coisa com as outras. Então venho aqui e quero andar 0.745, Enter. E agora a mesma coisa com a outra. Então venho aqui e eu quero andar para lá 0.745, Enter. ESC.
Então perceba que passou um pouquinho aqui. Eu fiz alguma continha errada. Então vamos ver o tanto que passou. Então passou aqui para cá 0,05, 5 centímetros. Então, ó, seleciono esse e esse. E eu vou andar o tamanho extra que a gente passou aqui para a esquerda, que é 0,055, que foi o tamanho a mais que a gente fez a porta. Então eu vou vir aqui no Move, aqui em cima, ou então você digita M, Enter, especifico a base onde você quer mover. Eu quero mover a partir desse ponto. A gente coloca para onde a gente quer andar, perceba que apareceu um X ali, e aí a gente pode digitar o tanto que eu quero andar. No caso eu quero andar 0,055, Enter. Então perceba que agora ficou aí rente a nossa porta de correr. A ideia dessa porta aqui é que ela pode ser fechada ou aberta para ter aí acesso à piscina aqui, essa parte da piscina e do aquário. Então a gente terminou aí a parte das portas e a parte das janelas. Então a gente criou essas janelas e essas portas aí. Então a gente vai fazer agora a nossa escada. A gente vai primeiro criar uma camada chamada escada. Então eu vou vir aqui em Layer Properties, nova camada, vou chamar a camada de escada. Vou escolher uma cor para a escada. Então vou deixar aí nossa escada amarelo, ok? Vou deixar a linha de 0,40. Seleciono essa camada e eu vou fechar aqui. Então a gente vai aqui com Rectangle, selecionei, vou criar um retângulozinho bem aqui. A partir desse retângulo eu vou fazer os degraus para baixo e os degraus para cima. Então a gente vai pegar aqui outros retângulos, e esse retângulo aqui, eu seleciono aqui, vou até a parte superior, no endpoint superior, e eu coloco aqui qual é a extensão que eu quero. Então no caso a extensão é 0,35, 0,30, perdão, Enter. Então eu vou fazer esses degraus aí para todos. Então de novo, peguei ali, especifiquei aqui a base, a gente vai até a parte superior. Então perceba que tem outro retângulo lá em cima. Aí eu ando aqui para a direita, tem que aparecer o X, ó. Então seleciona ali, quando você andar tem que aparecer o X, aí você pode colocar a extensão. Então eu vou colocar a extensão de 0,30. E assim você faz para todos os seus degraus, ou então você copia um dos degraus aí, você vem aqui, copy, Enter, especifica a base onde você quer copiar. Então eu quero copiar nessa base e vai só colocando aí nas outras bases aí. Então vai só até terminar. Mesma coisa a gente vai fazer aí para a parte superior. Então aqui estão os degraus até aí a parte do meio. Então agora são os degraus subindo. Inclusive a gente depois vai numerar aqui para indicar que está subindo. Então a gente numera da ordem crescente para indicar que está subindo. E eu posso também colocar uma seta se quiser, dizendo que sobe. Então vou pegar aqui de novo o retângulo, seleciono aqui, aí seleciono aqui, né, e aparece o X ali, então eu ando para cima para aparecer o X e digito 0,30, Enter. Então eu vou pegar esse daqui e vou copiar, CP, Enter, especifico a base onde eu quero copiar, então no caso é aqui, e vou só colocando aí. Então perceba que
já trava aqui. Então apareceu o verde, você já pode clicar, na verdade, ó. E aí já vai ficar certinho. Apareceu o verdezinho ali, você já pode clicar. Então aí a gente tem nossa escada. Perceba que essa porta aqui ficou debaixo dessa escada, justamente porque aqui vai ser um depósito de armazenar alguma coisa. Essa parte da escada aqui, ela já está no nível do último andar. Então a gente pode eliminar. Seleciono e deleto. Então perceba que ficou até melhor representado aqui a escada. Então agora a gente vai começar a numerar. Antes de numerar, eu tenho que criar um novo estilo de texto. Então a gente vai vir aqui em Annotation, nessa opção Standard, a gente vai em Manage Text Styles. A gente vai criar aqui New. Vou chamar esse estilo de texto de 2 milímetros. Aí aqui já em escala, então vou botar escala de 1 para 100, ok? Então aqui, se eu tivesse na escala de 1 para 100, eu quero que meu desenho tenha 2 milímetros. Para isso a gente tem que fazer uma continha básica de regra de 3 e a gente vai descobrir ali que nossa altura vai ser 0,20. Então significa que se eu colocar 0,20 metros, quando eu colocar na escala de 1 para 100, vai ter 2 milímetros no papel. Então aqui a altura, nesse caso aqui, é em metro. E aí eu venho aqui, Set Current, sim, e aí fecho. Então a gente pode vir aqui no Annotation. Agora a gente vê que tem o nosso estilo que a gente criou, está aqui. Então eu vou vir aqui no texto, você vem aqui nessa opção, Text, vamos escolher Multiline Text. Então aqui, Multiline Text. E aí eu vou colocar esse texto bem aqui. Então vou criar uma caixinha bem aqui. E aqui eu vou digitar 1. Vou ajustar aqui, mover aqui para ficar centralizado. E agora eu vou copiar esse texto aqui. Então eu vou usar o comando cp, copy. Então especifico a base, é aqui, e eu saio copiando. Então eu vou colocar sempre nas arestas aqui. Então quando aparece esse quadradinho verde, quer dizer que já está selecionado aquele ponto. Então é esse aqui para sair. Perceba que aqui ficou um pouquinho para cima. A gente pode selecionar todos e mover um pouquinho para baixo. Então eu vou aproveitar e selecionar todos mesmo. E aí eu vou com o comando Move, pegar aqui e mover todos um pouquinho para baixo para ficar centralizado. Agora a gente vai numerar. Então eu clico 2 vezes e mudo a referência. Então 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
e 14. Então agora a gente tem nomeado todos os nossos degraus da escada. Agora a gente vai pegar essa parte superior da escada. Então esses degraus superiores, do 8 até o 14, seria metade da escada. E a gente vai mudar de camada essa parte aqui. Por quê? Quando a gente fizer o corte dessa planta baixa, que o corte seria 1,5 m, a gente conseguiria ver esses primeiros 7 degraus. Esses outros 7 degraus aqui, eles estariam ocultos, igual aquele primeiro desenho que a gente fez. Então, deixa eu abrir aqui. Igual aqui, ó. Então essa é a ideia. Então aqui a gente tem os degraus só de baixo e esses daqui de cima estariam ocultos. Mas para a gente conseguir representar melhor, dizer que é uma escada aqui, seria interessante eu fazer também os degraus aqui. Só que eles não podem ser com o mesmo tipo de linha que a gente tem nesses aqui que são visíveis no corte. Então a gente vai ter que usar uma linha tracejada. Então essa linha tracejada vai ser conforme a norma NBR 64. Deixa eu pegar aqui, 6492. Então aqui, ó, linhas situadas além do plano de desenho, seria o nosso caso, a gente tem que fazer tracejada. E aqui a espessura vai ter que ser de mais ou menos 0,2 milímetros. Então a gente vai fazer essa linha tracejada. Para fazer isso, eu vou ter que criar uma nova camada. Então a gente vai vir aqui em Layer Properties e eu vou criar aqui, estando na camada escada, eu vou criar uma nova camada aqui, Alt N, e vou chamar aqui de escada underline projeção. A gente vai deixar a cor amarelo. Eu vou mudar a espessura da linha para 0,20, ok? E eu vou mudar aqui o line type, que está continuous, e vou escolher outro. A gente tem que ser um tracejado. Então eu vou vir aqui em load, e aí tem vários aqui. Eu já fiz o teste aqui, dá certo a gente usar esse hidden aí, ok? Então eu vou selecionar aqui o hidden e ok. E aí eu clico 2 vezes aqui para mudar para essa camada. Então vou selecionar com a seleção verde todos esses degraus aqui da parte de cima. Então vou selecionar, clico aqui e solto. Aí fica um quadrado, um retângulo verde. E aí eu clico aqui no último 8 e solto também. Então aqui seria a parte oculta. Eu posso selecionar inclusive os números. Então vamos selecionar também os números. Opa, só os números aqui. Então vou selecionar os números e a escada. E esse daqui eu vou mudar para a camada escada projeção. Perceba que essas linhas ficaram mais finas. Só que a gente não consegue ver o tracejado por causa da escala aqui do desenho. Mas quando eu fizer o viewport a gente consegue ver. Uma dica boa para a gente ver melhor no viewport, que a gente vai aprender mais na frente quando for passar para o papel. Você vai clicar aqui, vem em propriedades. Se eu mudasse aqui line type scale, a gente consegue ver as linhas tracejadas. Vamos colocar aqui 0.3, que vai ficar bom quando a gente passar para o papel. Então enter. Aqui a gente perceba que a gente não viu nada. A gente veria, por exemplo, se eu colocasse aqui 0.1, a gente já começaria a ver aí a divisão. Mas como eu quero que no papel esteja certo, eu vou colocar aqui 0.3 e aí vai ficar legal no papel. Então perceba aí nossa escada. A gente conseguiria ver até o 7 aqui.
E os outros degraus ali de cima, eles estariam ocultos, ou seriam projeção apenas. A gente pode criar uma seta aqui também para indicar que aqui é subida. Então eu posso ir com line aqui, e aí eu vou mudar para a camada escada e vou criar uma seta. Então eu vou usar aqui o Snap Mode para ficar uma seta padrão, e aí eu vou criar metade da seta. Então a ideia é essa. Vou desabilitar aqui o Snap para a gente conseguir, e também o Ortho Mode para a gente conseguir criar a seta. Então eu vou vir aqui até mais ou menos aqui. Aí ESC. Aí eu vou espelhar essa seta. Então eu vou vir aqui selecionar todos esses segmentos aqui que a gente fez. Pode usar a seleção verde. J para unir, join. Então agora virou um polyline. Seleciono esse daqui, eu vou fazer um mirror. Então a gente vai aqui na opção mirror, ou então digita MI, Enter, especifico a base. Agora no caso é legal a gente habilitar de novo o Ortho Mode, então eu fui aqui embaixo e habilitei. Aí eu vou aqui na ponta da seta e vou aqui para a direita e clico. E aí ele manda Erase Source, eu não. Então aqui a gente fez nossa seta para indicar que aqui é o sentido que sobe. Então eu vou pegar e finalizar ali com line e finalizo aqui. Se essa seta ficou muito grande, você pode escalonar. Então a gente vou selecionar tudo e unir de novo. Então a gente vem aqui, J, Enter. Então aqui eu uni tudo de novo. E aí se você quiser escalonar para ficar menorzinho, você usa S. SC de Scale, SC. Enter. Especifica o ponto de base. Eu vou a partir daqui. E aí você consegue controlar aí com o tamanho com seu teclado, com seu mouse. Então você vem aqui, vou colocar uma setinha um pouquinho menor. Então coloquei aí. E aí eu vou escrever aqui sobe. Então eu vou vir aqui text, multiline text, e vou escrever aqui sobe. Escrever minúsculo para ficar menorzinho. Se eu quiser girar, a gente pode usar RO para rotacionar. Especifico a base. E aí eu clico aqui. Então aqui sobe. Então centralizar. Então para indicar que o caminho para subir é aqui. Então você sobe por aqui. Essa escada aqui a gente vai usar no próximo andar quando a gente for fazer. Então vamos transformar essa escada aqui em um grupo e depois criar um bloco. Então eu vou selecionar todos os elementos aqui da escada usando a seleção verde. Selecionei aqui, aí só falta selecionar os números. Então eu vou usar aqui azul nesse caso. Selecionei tudo aqui e eu vou agrupar. Então a gente vai digitar G, Enter. Então tudo isso daqui agora é um grupo, o grupo da escada. E aí eu vou vir aqui, Create Block, e vou chamar esse bloco de escada. Então vou colocar maiúsculo aqui, escada. Deixe essa opção marcada, Specify on Screen, ok? E aí eu vou pegar a base aqui da escada, vai ser... Eu vou utilizar aqui o Snap de novo, desabilitar o Snap. E eu quero pegar aqui nesse cantinho aqui. Ou posso pegar aqui. Então posso pegar aqui, por exemplo. Ou melhor, vou pegar nesse ponto aqui. Que aí quando a gente for fazer a parte de cima é fácil de colocar também a escada. Então vou pegar nesse ponto aqui, vai ser minha origem. Então agora a gente tem um bloco chamado escada.
Olha aqui o bloquinho de escada. E aí a gente salvou. Se eu quero salvar ele externamente, basta você vir aqui no Insert, aí nesse Write Block, né? A gente vem aqui nessa opção, Write Block. A gente vem aqui, escolhe o bloco que eu quero exportar, no caso é a escada. E escolhe a pasta onde você quer salvar, no caso já está na pasta que eu defini. Então a gente vem aqui, OK. Ele vai salvar nosso arquivo em DWG da escada. Vamos agora aprender como passar isso daqui para o papel. Então vamos aprender como é que eu faço para passar isso daqui para o papel. Então a gente vai vir aqui em Layout 1. Perceba que eu tenho já configurado aqui o seu desenho. Ele aparece aí, mas eu vou apagar isso tudo. Então a gente vai selecionar tudo e deu. Então deletei. A gente vai vir aqui com o botão direito do mouse em Layout 1. E aí eu vou vir aqui Page Setup Manager. Page Setup Manager. A gente vai aqui escolher Layout 1, vamos em Modify. Agora a gente vai escolher o tipo de papel que a gente quer. Então no caso aqui, a gente vai colocar AutoCAD PDF High Quality Print. Vou colocar aqui de alta qualidade. No tamanho do papel, Paper Size, a gente vai escolher A3. Então eu vou vir aqui, só que tem que ser o Full Bleed. Então eu vou procurar ISO Full Bleed A3. Não pode ser qualquer A3, tem que ser esse daqui. A gente vai escolher paisagem 420 por 297. Então eu quero o papel inteiro. Eu não quero que ele corte a margem. Então aqui em Plot Style Table, eu vou colocar Monochrome. A gente poderia colocar aqui Grayscale também, escala de cinza, mas eu prefiro aqui esse Monochrome. Vou também habilitar aqui Plot Transparency. E OK, aqui a orientação já está Landscape, tá certo? OK. Então Close aqui. Então perceba que o papel ficou em toda a borda aqui. A linha de corte, que são essas aqui. Essa linha tracejada aí. Ela está em toda a borda do papel. Então agora eu vou pegar aquela folha A3 que a gente criou na primeira aula. Então a gente vai abrir aqui, folha A3. Já está aqui nos documentos recentes. Então apareceu aí a folha. Eu vou copiar isso tudo, Ctrl A, Ctrl C. Vou vir aqui na planta térrea, lembrando aqui no Layout 1, e vou Ctrl V. Aí ele manda especificar a base. Eu vou colocar 0, 0,0, 0,0. Enter. Então perceba que a gente tem nossa folha aí configurada. Agora eu vou fazer um viewport. Então eu vou mudar aqui a camada primeiro. Eu vou colocar nessa camada auxiliar que a gente tinha criado aí para criar as linhas do desenho. E aí eu desligo a camada que está atual. E a gente vai digitar viewports. Enter. Vai confirmar aqui no OK. Aí eu vou nesse ponto aqui, nesse vértice, até aqui, nesse outro ponto. E aí a gente tem nosso desenho, só falta corrigir a escala. Então a gente vai clicar duas vezes aqui no desenho. Se eu der o zoom aqui com o mouse, perceba que dá o zoom na folha toda. Mas se você clicar duas vezes, quando você der o zoom vai ser só no viewport. E a gente tem que ajustar a escala. Quais escalas que a gente pode usar? Então vamos dar uma olhada aqui na norma.
Então, as escalas mais usuais são essas aqui. Segundo a nossa norma 6492, você usa 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100, 1 para 200 e assim por diante. São essas aqui as escalas mais usuais. E um detalhe aqui que na escolha da escala deve-se sempre ter em mente a futura redução do desenho. Então, inclusive dos nomes que a gente colocou. Então, se você reduzir sem considerar ali o tamanho da letra, por exemplo, você pode estar reduzindo a letra menor do que o tamanho recomendado, que é de 2 milímetros aqui, certo? Então, tem que ter cuidado aí para a gente colocar no máximo, no mínimo aí 2 milímetros, conforme essa orientação da norma. Então, ter cuidado aí na hora de reduzir o desenho. Então, eu vou reduzir aqui para 1 para 75. Vamos fazer o teste aí com 1 para 100, 1 para 200 e 1 para 75. E vamos ver como é que fica. Então, voltando lá no nosso desenho, eu tenho um comando chamado zoom, que a gente vai usar. Lembrando que essa folha aqui ela está desenhada em milímetros, a gente configurou ela em milímetros. Então, aqui já vai ser a folha de impressão. E o nosso modelo aqui, ele está em metros. Então, significa que 1000 milímetros aqui equivale a 1 metro aqui. Se eu colocasse na escala 1 para 1. Então, se eu quero, por exemplo, escala 1 para 100, a gente vai ter que colocar 1000, porque aqui está em milímetros, então vai ser 1000 dividido para 100. Então, seria assim. Então, na hora de fazer o zoom, a gente vai fazer assim. Então, vamos fazer na escala 1 para 100 primeiro. Então, já cliquei 2 vezes aqui. A gente vai colocar zoom, enter. Aí aqui a gente vai colocar 1000 dividido para 100. 1000 dividido para 100 dá 10. E aí a gente coloca XP, 10 XP. Então, a escala 1 para 100 fica desse jeito, nosso desenho. Então, a gente pode aproximar aí. Opa, eu rodei aqui a rodando do mouse, eu scroll, aí bagunçou. Então, você vai, zoom, 10 XP. Cuidado agora, que você não pode mais mexer no zoom. Então, eu vou só dar um pen aqui para colocar no centralizado e vou clicar 2 vezes fora. Quando você fez isso, nosso desenho aí está na escala 1 para 100. Então, aqui a gente vai alterar os valores. Então, eu posso colocar aqui o projeto. A gente pode colocar aqui planta. Pode colocar planta terra. Como aqui o espaço ficou pequenininho, eu vou colocar só P terra. Então, planta terra, unidade de medida, no caso aqui, é metro. A escala que a gente usou 1 para 100. A data de hoje a gente coloca aqui. Então, no caso, hoje é 11/8. Então, vou colocar aqui 11/8. Coloca seu curso, sua turma e a escola. Então, aqui a gente tem o nosso desenho sem as cotas ainda. Só para a gente visualizar como ficaria as outras escalas, vamos fazer aqui. Se eu quisesse para a escala 1 para 200, a gente teria que colocar 1000 dividido por 200. Porque lembrando que a gente está trabalhando em milímetros nessa folha e o nosso desenho está em metro. Eu tenho que colocar 1000, que é 1000 milímetros, dividido pela escala que você quer. Então, vamos colocar aqui 1000 dividido para 200 daria 5. Então, na escala 1 para 200, vamos ver como fica. Então, zoom, enter, 5 XP. Então, seu desenho fica menorzinho. Vamos colocar agora na escala 1 para 75. Se você pegar 1000 dividido para 75, vai dar 13.333. Então, vamos colocar aqui aproximado. Zoom, enter, 13.33 XP.
Perceba que bem aqui embaixo fica 13.33. Aqui. Eu vou clicar 2 vezes aqui fora. Agora sim eu posso dar o zoom na folha. Sei que ficou muito grande nosso desenho, então a gente vai deixar na escala 1 para 100 mesmo. Então clica 2 vezes aqui e vamos colocar zoom, enter, 10 XP, enter. Clica 2 vezes fora. Então aí está nosso desenho. A gente vai aprender as cotas na próxima aula, como fazer a cotagem e como escrever aqui os cômodos e como fazer algumas projeções ali, né? Então a gente vai fazer as projeções dos andares superiores aqui, e aí a gente termina essa parte e faz a outra planta do próximo andar. Depois que a gente terminar tudo isso, a gente começa a ver aí a parte 3D. Então a gente vai pegar esse desenho aqui e transformar ele num desenho 3D, para a gente depois fazer a vista da fachada, a planta de cobertura, e aí ver algumas outras vistas isométricas, ter a vista superior, lateral esquerda, vista frontal, ok? Para imprimir aqui, basta você colocar Ctrl P, e eu vou colocar aqui Continue to Plot a Single Sheet, porque tem outro aqui aberto, então ele aparece essa mensagem. Então aqui já está configurado, basta você colocar OK. E aí, no caso aqui eu já tinha salvo antes, mas a gente vai salvar de novo por cima. Então planta terra, save. Aí sim. Vamos ver como é que ficou. Então perceba aí como ficou nosso desenho. Então a gente tem aí a representação do nosso desenho no papel. Como eu coloquei grayscale, né? Ou perdão, coloquei monochrome, ficou tudo preto e branco. Mas perceba aqui nossa linha tracejada, indicando nossa escada ali, que seria a parte superior da escada. Aqui ficou legalzinho. Na próxima aula a gente vai aprender a fazer os nomes, as cotas. E aí é isso. Até a próxima.